Então vou colocar a pergunta, está bem? Então a pergunta será: como garantir que a informação sobre os direitos e benefícios chegue efetivamente a todos os doentes hemato-oncológicos e suas famílias? Queria começar aqui pelo Dr. Diogo. Bom, o problema dos direitos, aliás, como julgo que resulta um bocadinho da minha apresentação, é que é matéria que está dispersa por muita legislação. Portanto, existem muitas fontes e para o doente julgo que não deve ser fácil sistematizar tudo e ter uma visão. Portanto, eu acho que estes guias práticos de que a Luísa há pouco falou são essenciais. Portanto, quantos mais existam, melhor. E depois podemos replicar aqui um bocadinho a lógica que temos no Regulamento Geral de Proteção de Dados relativamente à informação que se presta ao titular, que é o primeiro contacto com ele. Olha, está aqui um guia prático, está aqui um papel para que saiba orientar-se nesta multiplicidade de fontes. E hoje em dia, com os websites, não custa nada ter um folheto informativo no website de cada associação, de cada unidade hospitalar, para que as pessoas saibam. Julgo que será a melhor maneira de partilhar esta informação. Muito obrigada. Eu tenho o meu próprio microfone. Exato, mas eu partilho. Olha, a pergunta está fechada, portanto estamos aqui muito neste universo dos doentes hemato-oncológicos e bem, mas eu via a coisa de uma forma mais alargada, ou seja, de que forma é que todos nós na comunidade civil devemos abordar estes temas tão importantes para todos e para a sociedade em geral, dos direitos das pessoas no geral e dos direitos em particular de determinadas franjas da comunidade. E eu diria sempre que a promoção da discussão, como estes fóruns e outros, são sempre um mecanismo muito útil para partilhar ideias e para trazer boas práticas e para aprender sempre alguma coisa que pode ser ouvir às vezes mais do mesmo, mas eu acho que se retira sempre alguma coisa de útil destas discussões e, portanto, o debate público em ciclos desta natureza, em diversos sistemas este está aqui mais limitado a este universo, mas nas faculdades, nos hospitais, nos centros de saúde, abrir este debate de uma forma mais alargada e promover com as entidades oficiais este tipo de iniciativas. E depois, neste particular dos doentes oncológicos, existem, e bem, infelizmente, determinadas entidades que os representam de uma forma global e, portanto, esta será a melhor forma de passar a mensagem. Há uma base de dados, há pessoas, criar newsletter informativas com alguma periodicidade sobre, está na altura de fazer o IRS, vamos relembrar os direitos que têm para fazer o IRS, e porque não já agora, se forem receber algum reembolso do IRS, porque não fazer um PPR ou um seguro de doenças graves? E não precisa de ser no Doutor Finanças. Se for, tanto melhor, e ajuda-me ao objetivo, mas não precisa. Mas pensem nisso, não é? Quando recebemos o IRS, a malta normalmente o que é que faz? Vai para o restaurante gastar. Deixaste os cartões, não deixaste? Não tem cartões, isso já não se usa. Mas é pensar um bocadinho assim, fora da caixa, e portanto eu acho que num universo específico dos doentes oncológicos, em entidades que os representam, esta divulgação da informação através da base de dados de clientes, por diversas formas, sejam os mídias, seja o mailing, seja o que for, é sempre uma forma mais direta de fazer chegar a cada um aquilo que é informação relevante para si. Obrigada, Dizer que em todos os hospitais públicos há um serviço chamado Serviço Social, onde trabalham assistentes sociais, como eu, e que estamos lá disponíveis para os doentes que querem tirar dúvidas ou querem ser informados sobre os direitos. Essa é uma das áreas em que o Serviço Social trabalha e todas as pessoas têm o direito à informação. O Serviço Social está lá como facilitador. Nós não temos capacidade para atender e para fazer um primeiro atendimento a todos os doentes que chegam ao IPO, porque somos 12 na totalidade e infelizmente
o número de doentes cresce. No entanto, funcionamos com porta aberta, temos consulta, é só dirigirem-se ao secretariado da vossa consulta e pedirem para falar com a assistente social e a consulta será marcada. Obrigada, Luísa. Eu vou tentar, se calhar, fazer aqui algumas questões um bocadinho mais práticas. Algumas das que eu tinha preparado já foram feitas pelo público e muito bem. Portanto, aqui relativamente ao serviço de verificação de incapacidade temporária, no guia é referido que só podemos justificar a falta 2 vezes. O que é que acontece quando ultrapassamos este limite, uma vez que muitos doentes, não é, estão em fase ativa de tratamento e efetivamente necessitam de justificar mais vezes a falta? Existe perda do subsídio ou como é que podemos ultrapassar esta situação? Eu não percebo nada disto. Já está. Pronto. Então, é possível fazer 2 justificações de faltas seguidas à junta médica apenas com uma declaração de presença ou com uma declaração de internamento. A terceira é possível justificar com um relatório médico circunstancial sobre a situação clínica que determine e que explique claramente porque é que a pessoa não se pode deslocar à junta médica. Isso acontece muito com os doentes transplantados, na altura do transplante, e, portanto, é uma questão do médico passar um relatório a dizer que aquela pessoa está ou em isolamento e não pode dirigir-se a um balcão da Segurança Social porque tem contraindicação clínica de estar num espaço com muitas pessoas e num atendimento público. E isso é justificado. Ok, obrigada, Luísa. Agora, se calhar, queria dirigir aqui uma pergunta ao Dr. Miguel. Não tenho bata, nem trouxe a bata. Ao Miguel, pronto. Tendo assim, vamos imaginar uma situação que eu já tenho um crédito de habitação e tenho um seguro de vida associado e, entretanto, sou diagnosticada com um cancro. Eu sou obrigada a fazer esta comunicação à minha seguradora e isto terá algum impacto ou benefício que poderá haver no meu seguro de vida? Uhum. Bom, então, a partir do momento em que o diagnóstico está confirmado e que a pessoa entra no período normal de tratamentos e enfim, as preocupações também devem ser outras e seguramente não é, nem deve ser, participar à seguradora que tem uma doença oncológica. A seguradora não precisa de saber, naquele momento, que a pessoa tem uma doença oncológica, porque isso não vai acrescentar em nada ao processo e àquilo que é a função da seguradora. Porquê? Porque ainda não se verificaram os requisitos para fazer acionar uma ou 2, ou as que sejam coberturas da apólice, que se chama sinistro. Portanto, sinistro é qualquer ocorrência que faz funcionar as garantias do seguro e que depois vai, consequentemente, se tiver enquadramento, levar ao pagamento da indemnização por parte da seguradora. Portanto, o facto de, no momento da confirmação do diagnóstico, levar ou não ao conhecimento da seguradora essa informação não é de todo relevante. A partir do momento em que, dependendo das coberturas que a apólice tenha subscritas, se estamos a falar já no momento de confirmação da ITP ou da IAD, da incapacidade absoluta definitiva, então sim, são fatores de verificação que fazem funcionar as garantias da apólice e aí vai participar o sinistro para receber a compensação que está prevista no seguro ou o pagamento da indemnização da seguradora à entidade credora, enfim, aquilo que estiver previsto no contrato. Ou, não sendo assim, se o contrato, por exemplo, tiver doenças graves, a cobertura de doenças graves, aí sim deve ser levado ao conhecimento da seguradora o diagnóstico da doença oncológica, porque automaticamente vai fazer funcionar o mecanismo de atribuição do valor da cobertura a subscrita para que a pessoa possa de imediato começar a fazer face às despesas não previstas e ao impacto financeiro que isso tem no seu agregado familiar, porque vai deixar de trabalhar, enfim, tudo aquilo que muitos de vós com certeza conhecerão melhor do que eu. E, portanto, mas não havendo nenhum benefício, podemos não comunicar. Não havendo nenhum benefício, não faz sentido comunicar. Ok, sim. Obrigada. É preciso só atenção às letrinhas pequeninas. Afinal elas existem, não é? Afinal elas existem. Como diria alguém, olha que não, doutor, olha que não. Não, pode haver nas cláusulas, não é? Portanto, gerais,
daquela concreta apólice um dever de informar sobre circunstâncias que alterem materialmente o risco e a avaliação do risco. Pronto, é preciso só, diria eu. É ler cada seguro é um seguro, Pois é, como o Miguel estava a dizer. Mas nesse caso depois poderá haver agravamento do seguro se houver essa reavaliação do risco, por assim dizer, pela esta comunicação, ou estamos aqui protegidos de alguma forma? Não há agravamento do risco, porque o contrato é aquele contrato e, portanto, não é um contrato novo. O que há é, se verificadas as circunstâncias que fazem funcionar as garantias da apólice, o pagamento da indemnização, ponto final. Para a frente, e uma vez que isto é o cumprimento do pagamento em capital, esgotado que seja a obrigação da seguradora, o contrato deixa de ter efeitos e, portanto, não há à partida não há agravamento de prémios. Este é o princípio geral. Já que estamos aqui neste tema, aproveito para fazer uma nova pergunta aqui ao Miguel. O direito ao esquecimento esteve agora recentemente em consulta pública. A minha questão prende-se com o facto de se tem conhecimento de algum caso em que uma pessoa com diagnóstico de cancro já tenha conseguido usufruir deste direito ao esquecimento e, consequentemente, usufruir de um seguro sem agravamento. Objetivamente não, porque é um tema ainda relativamente recente e, portanto, ainda não está muito explorado, mas, pelo menos da minha experiência, tenho conhecimento de uma situação que está neste momento em avaliação. Portanto... Mas já podemos começar a responder não àquelas perguntinhas? Já devemos começar a responder não. Se tivermos... Sim. Okay. Será aquilo que eu dizia há bocadinho, portanto, verificando-se os pressupostos em que funciona o direito ao esquecimento, é dizer não. Sim. Ok, obrigado. Agora aqui dirigir uma pergunta ao Dr. Diogo. Na sua apresentação referiu aqui alguns benefícios na parte do trabalho, como o ajuste do horário de trabalho e essas questões. Mas e quando a entidade patronal não aceita ou não faz estes ajustes, o que é que aconselha que se possa fazer para fazermos valer os nossos direitos? Bom, é um tema que é simultaneamente específico desta situação do doente ontológico, mas é geral também, é um tema de incumprimento do contrato em geral, não é? Portanto, a pergunta é o que é que o trabalhador pode fazer quando o empregador não executa o contrato como ele está contratado ou não respeita as condições legais de execução do contrato. E aí pode fazer várias coisas, desde coisas sobre o contrato, desde logo tem fundamento para terminar o contrato se a violação for suficientemente grave por facto imputável ao empregador e, portanto, tem direito a sair com uma indemnização que está legalmente prescrita e que é mais favorável, naturalmente, do que as situações ao contrário. Tem mecanismos administrativos de recorrer aos meios públicos, designadamente uma queixa à Autoridade de Condições de Trabalho, portanto, fazendo queixa daquela situação, e, no limite, esteja o contrato terminado. Enfim, na letra da lei, na teoria é muito bonito, mas na prática é mais complicado. Acho que era isso que... Sim, mas na prática o que é que efetivamente resulta, ou da sua experiência, o que é que poderemos fazer assim que seja para acelerar o processo? Sim, eu diria que falar com o empregador num tom sério, designadamente com uma comunicação formal, fazendo notar a violação, portanto, das regras aplicáveis, geralmente pode resultar. Fazer a queixa à Autoridade das Condições de Trabalho também pode resultar. Claro que a pessoa sujeita-se depois a estar ali na empresa com o empregador num ambiente que não é o melhor, mas os bons empregadores, até é pior... Era uma não questão, não é? Se fosse um bom empregador. Sim. O bom empregador se calhar não tinha colocado a questão, mas se for um empregador, geralmente nas empresas maiores até o assunto ultrapassa-se, porque não há ali aquela proximidade quase familiar.
depois, no limite, pode-se pedir uma indemnização por danos causados. Portanto, existem vários mecanismos legais. Um mecanismo que a lei prevê para obviar estas situações de o trabalhador durante a vigência não levanta questões, porque não quer causar mau ambiente, é de que há um conjunto de créditos que só começam a prescrever depois de cessado o contrato. Portanto, enquanto o contrato está em vigor, os direitos não prescrevem. Mas, para responder mais objetivamente, eu diria tentar pressionar o trabalhador, fazendo notar as condições legais aplicáveis e, se não resultar, uma queixa à autoridade das condições de trabalho. Obrigada. Eu acho que a Luísa abordou isto na apresentação, mas quem quiser comentar sobre... Porque eu fiquei aqui com uma dúvida relativamente às faltas e à justificação de faltas. Por exemplo, se eu tiver uma consulta ou um tratamento de manhã, tenho uma justificação de falta, mas por vezes, especialmente se for um tratamento, não é? Existem efeitos secundários como dores, vómitos. A justificação de falta cobre-me o dia inteiro Pode ou só cobrir as horas? o período normal de trabalho. Por exemplo, há muitos doentes que chegam às 8 da manhã para fazer análise, esperam 2 horas para fazer a consulta médica, depois esperam mais 2 ou 3 ou 4 horas para fazer o tratamento e depois têm as horas do tratamento. No IPO, que é apenas um dos hospitais onde é feito o tratamento da doença oncológica, temos uma área de abrangência enorme. Se eu trabalhar em Vila Real de Santo António, no Algarve, não posso ir nas 2 horas de intervalo ou nas 3 horas de intervalo lá trabalhar. Portanto, a justificação que eu levo é uma justificação de presença, que é passada no primeiro ato que eu fiz no IPO e a hora de saída é no último ato, quando eu saio do IPO. E tenho o dia justificado. É uma falta justificada. Pode ter perca de remuneração. A minha questão E não prende-se serve mais... para o dia seguinte. Por exemplo, se eu terminar o tratamento à 1, mas só termino a minha hora de trabalho às 6 da tarde, tenho que voltar, Pode ter que ir trabalhar à tarde. Sim. mesmo tendo efeitos secundários, não há Sim. nada... Aí, a melhor solução é o médico passar uma baixa ou fazer uma auto... Mas as autodeclarações Sim, são são 3 por limitadas, ano, portanto sim. também não vos vale muito para quem está a fazer tratamento Também todas existe as sempre semanas. perda de remuneração durante os 3 dias que é colocada a baixa. Mas se, por exemplo, a pessoa sabe que faz aquele tratamento e está 3 dias com efeitos secundários incapacitantes, mais vale pedir logo baixa. Não vale a pena estar a levar declarações disto e daquilo, porque depois, mesmo em termos do próprio processamento dos salários, às vezes cria mais entropia nos recursos financeiros das empresas. A verdade é que, levando uma justificação de presença ou tendo o atestado, tem sempre perda de remuneração. Sim, era isso que eu queria perguntar, se havia alguma proteção na lei que nos fizesse não perder esta remuneração? Não, é exatamente como está a dizer a Luísa, portanto, enfim, sem possibilidade, no período normal de trabalho é apenas parcial, a pessoa, enfim, em tese teria que ir na parte em que não está impossibilitado. Claro que as deslocações razoáveis contam aqui para efeitos de justificação de falta, mas eu chamaria só a atenção e que a solução será, portanto, a tal autodeclaração de doença ou pedir o atestado a baixa. Chamaria só a atenção para o seguinte: a lei também prevê o Código de Trabalho que são faltas justificadas aquelas que forem dadas com o acordo do empregador. Portanto, um bom empregador tem que ser sensível a esta situação, quer dizer, a pessoa saiu de tratamento, está feita num 8, vai trabalhar. Portanto, o empregador tem que perceber. Temos bons empregadores, mas infelizmente Pois, também também temos temos conhecimento de alguns casos em que isso sim, que não acontece, e daí também estas questões estarem a vir ao de cima, não é? Para também podermos esclarecer específico. Fica para faltas em tratamento de doença oncológica. A lei está feita na generalidade das situações, não há uma lei específica para certas doenças. Okay. Obrigado. A lei é cega, surda e... Sim, infelizmente. Miguel, aqui
abordámos aqui a questão da ativação do seguro, não é? Perante um diagnóstico de cancro, se assim estiver na apólice, dependendo do seguro contratado. Existe algum tipo de documentação que seja preciso apresentar ou o atestado de multiusos é suficiente? Sim, portanto, o atestado de multiuso é, como alguém dizia há pouco, eu penso que foi o Diogo, acho que é o elemento catalisador de todas estas questões associadas a este tema. Relatórios clínicos, o certificado de multiusos e alguma documentação médica que eventualmente a seguradora peça para ter acesso à informação. Posso fazer uma pergunta? Desculpe. Não, só o público. Por causa do valor da incapacidade. Os 60% de alguns seguros não serve para acionar grande coisa, certo? Sim, alguns seguros têm essa questão da limitação dos 60%, mas isso tendencialmente tem vindo a cair porque as seguradoras, porquê? Porque entretanto as seguradoras vão se adaptando também às circunstâncias do mercado e vão adaptando os seus produtos à realidade evolutiva. E cada vez mais as seguradoras estão já a contemplar o tema dos 60% e, portanto, os produtos que ainda existem, mas que já começam a ser muito residuais, que não contemplam a ITP dos 60%, já são muito poucos. Residuais. Sim. Sim. Doutora Luísa, também Luísa, gostava de lhe perguntar, quer dizer, isto primeiro é começar com um comentário e depois uma pergunta. Nós sabemos que infelizmente nem sempre é possível analisar em tempo útil todos os processos que chegam à Segurança Social e isto depois pode ter um impacto, não é, financeiro na pessoa, porque nem sempre é atribuído o subsídio a tempo e horas. Quando o processo é dado como deferido, são pagos os retroativos desde a data em que foi feito o pedido ou não é esse o caso? Desde a data em que deu entrada na Segurança Social e que levou lá o carimbo a dizer que entrou. Okay? Então, desde que tenha sido feita uma junta médica, o doente ou os seus descendentes, herdeiros, porque às vezes acontece que há um falecimento, infelizmente, antes da data da decisão, desde que tenha sido feita uma junta médica e que dessa junta médica dê um deferimento, a família ou o próprio têm direito aos retroativos. Mas, por exemplo, a prestação social para a inclusão não é preciso uma junta médica, ou seja, é feito um pedido, atualmente é online, portanto, quando este pedido é deferido, eles têm que me pagar os retroativos desde o momento em que eu fiz o pedido? A prestação social para a inclusão, no guia prático, diz claramente que a prestação começa a ser paga no mês seguinte, aliás, o direito ao pagamento da prestação começa no mês seguinte àquele em que é apresentado. Imagine, eu apresentei o pedido da minha prestação social para a inclusão em setembro, quando me pagarem, pagam-me com retroativos a partir de outubro. Sempre no mês seguinte àquele em que é apresentado o processo. E caso isso não aconteça, como é que podemos fazer valer esse direito? As reclamações, lá está, como o Dr. Diogo há bocadinho dizia, vão sempre sendo numa escala hierárquica. Normalmente quem defere ou indefere é o Centro Regional da Segurança Social, pode ir ao Centro Distrital, depois vai à Segurança Social e pode sempre pedir apoio jurídico em casos da pessoa sentir que está a ser lesada. Há várias instituições que têm apoio jurídico e a própria Segurança Social fornece apoio jurídico quando a pessoa tem uma situação económica que não consiga ter possibilidade de ter um advogado. Tenho aqui algumas questões sobre o crédito de habitação bonificado, não sei se algum de vocês poderia ou conseguiria ajudar a responder, se não passa outra. Não? Ok. Aquele senhor ali, talvez. Já estou reformado, mas posso estar desatualizado. Não sei, acham que vale a pena fazer ou posso passar a outra pergunta? A minha questão tem a ver com a questão do seguro de vida associado a um crédito de habitação. Anteriormente e durante muitos anos era necessário para aceder a um crédito de habitação ser apresentado um seguro de vida. Mas essa situação mudou recentemente e gostaria de saber qual é o ponto de situação atual e o que é que a lei agora defende, enfim, qual é o ponto de situação atual
Isso está a ser respeitado. Obrigada. Eu aqui não tenho muito a aportar, porque os seguros funcionam para os bancos especificamente no tema do crédito à habitação, como uma garantia em que o banco vai ver ressarcido o seu crédito no caso de um incumprimento. Okay? E, portanto, este é o princípio base da necessidade de haver um seguro de vida para os empréstimos associados à habitação. Eu confesso que não estou a par dessa alteração legislativa, portanto aqui não posso pronunciar, não sei se o Diogo eventualmente tem essa informação. Mas este é o princípio básico, portanto, não havendo um seguro que garanta o crédito do banco, tem que haver outra garantia qualquer, para além dos fiadores. Sim, agravamento das condições do crédito, etc. Mas... Sim, porque tenho ideia, agora não sei se lá está correto ou não, mas que houve uma altura que pelo menos uma seguradora teria que assumir o risco e tinha que ser oferecido sempre um seguro, mesmo havendo uma doença de base, não poderia, alguém teria que assumir esse risco e não está assim. Por exemplo, já tenho um diagnóstico, não é? E vou ao banco, que preciso fazer um crédito à habitação, que na altura era obrigatório termos sempre um seguro de vida associado. Que havia uma questão de que alguma das seguradoras, das existentes, alguém teria que assumir, teria que fazer uma proposta. Certo. Não, mas não sendo um seguro obrigatório, não há essa imposição legal. Sim. Okay. Como disse o Miguel e bem, é uma garantia adicional ao cumprimento do crédito à habitação. Eu não conheço a legislação que a Catarina falou, mas tenho dúvidas que alguém possa obrigar qualquer banco a contratar um determinado crédito à habitação havendo um risco grande de incumprimento. Portanto, como disse Miguel, alguma garantia adicional terá que ser apresentada. Okay. Obrigado pelo esclarecimento. Agradeço. Há muitos anos, quando eu tive muitos anos, são mesmo muitos anos, em 82, não me desse custo de vida, mas era obrigatório ter, se o rendimento não fosse muito elevado, era obrigatório ter um fiador. Mas isso ainda existe. Sim, não é aplicável. São garantias complementares umas às outras. A própria lei, e que o Diogo é que é o expert na matéria, mas a própria lei hierarquiza um conjunto de garantias que servem exatamente para, passando a redundância, garantir os créditos dos bancos. Sejam seguros de vida, sejam seguros de caução, sejam garantias, outro tipo de garantias, a fiança é uma delas, só que o que é que aconteceu, e todos nós conhecemos seguramente histórias, tradicionalmente os bancos, quando os fiadores servem para se substituir aos devedores, não é? No caso de incumprimento do pagamento das rendas ao banco. E é aí que funciona, não é no caso de morte, porque os seguros de vida, embora se chamem seguros de vida, na verdade o que eles querem acautelar é o fim da vida, não é? E a garantia de que quando eu deixar de estar cá, a minha família fica bem, fica com um rendimento que lhe permite manter um determinado padrão, os meus créditos ficam satisfeitos porque tenho um seguro que garante que se eu morrer, a entidade credora fica satisfeita no seu crédito, e portanto este é o fim, a utilidade que os seguros têm, mas que funcionam como garantia do crédito, como outras garantias funcionam, nomeadamente as fianças, não é? Já havia, não se falava, era muito deles. Em 82, na Caixa Geral de Depósitos, aqui mim, o meu rendimento era curto, o que me pediram foi um fiador. Sim, na altura não era corrente. Já havia seguros de vida, mas não era comum estarem sobretudo associados ao crédito. Mas, enfim, isto... Bom, mas agora há muitos, não é, Miguel? Agora há muitos. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Temos que fechar mesmo, eu peço desculpa. Temos que fechar. Pronto, então depois já converso consigo. É uma questão mais pessoal, portanto, depois podem... peço desculpa. Vai ter que ser...
Sim, mais específica, vá, por assim dizer. Mais uma vez, muito obrigada, caríssimos. Dizer que foi um gosto estar aqui. Obrigada também aqui à Filipa por ter aceito este nosso convite. E não sei se Lara queres transmitir alguma coisa. O Dr. Diogo acho que encontrou aqui. Não? Estou a ver. 3, 2, 1, tem que ser agora. Não, eu vou procurar fazer. Ok, obrigada. Acho que a alteração relativa a esta lei do direito ao esquecimento, 35 de 2021, eu vou ver depois disso. Vamos então encerrar. Acho que já toda a gente tem o e-mail do Dr. Diogo, o telefone, portanto também. Acho que não vão. Exato. Então, muito obrigada por terem vindo assistir a este seminário de um tema, como perceberam que podíamos estar aqui até amanhã, porque os tópicos são muitos e isto é muito controverso tudo, e é um tema que nos diz respeito a todos, não é? E queria deixar aqui um agradecimento muito especial ao espaço, ao Eden, que nos cedeu este maravilhoso espaço, embora longe de tudo, mas fantástico. Quem não teve a oportunidade de ver a vista valia muito a pena. Obrigada a eles, obrigada à Luísa por ter aceito este nosso desafio, ao Miguel, ao Diogo, à Filipa e à Nádia por terem conduzido esta mesa e por terem feito as apresentações. E se tiverem sugestões e dúvidas, como já foi dito, podem nos fazer chegar. Próximos eventos, que é uma coisa que eu gosto sempre de fazer. O que é que vamos fazer a seguir? O que é que vamos fazer a seguir? Vamos fazer um seminário de transplantes já no dia 11 de outubro. Portanto, quem tiver interesse, já não há muitas vagas, portanto nem sei se apelo à vossa inscrição. E depois, muito importante, vamos ter as Jornadas Nacionais na Fundação Champalimau no dia 22 de novembro. Estão todos convidados a inscrever-se quando abrirmos inscrições, 22 de novembro. As Jornadas Nacionais. E temos mieloma em Coimbra. Temos um seminário de mieloma múltiplo em Coimbra no dia 18 de outubro. E para já é isso. Para já, mas haveremos de lançar uma aplicação até ao final do ano, portanto estejam atentos. Uma aplicação móvel para a gestão do vosso dia-a-dia, que esperemos que vos seja útil. Acompanhem a campanha do mês de setembro. Existem palavras certas que está a acontecer nas redes sociais e no site da APCL, portanto, muitos dos vossos companheiros de viagem estão lá a dar a cara, aproveitem para ir lá apoiar, fazer um like e por aí fora. E finalmente, agradecer também à Johnson & Johnson, que foi aqui o nosso parceiro, e que não está aqui ninguém, está aqui uma pessoa, mas eu não vou dizer quem. E agradecer-lhes por terem sido aqui parceiros desta iniciativa. E pronto, acabou. Vamos todos embora, que queremos